Teve uma época em que entrar na internet não era automático, não era rápido e definitivamente não era infinito. Era quase um ritual. Você ligava o computador, esperava, abria o navegador e ia direto para um lugar específico. Não era YouTube, não era Instagram, não era WhatsApp, era o Orkut. E antes mesmo da página carregar completamente, já vinha aquela ansiedade. Será que alguém deixou um scrap para mim? Se você sentiu isso, se essa simples pergunta já te trouxe uma lembrança, então você já sabe. Esse vídeo é para você. Se inscreve agora, porque aqui é o canal Velha Saudade. Eu sou Lucivande, quero você junto comigo até o final. E hoje a gente vai voltar para uma época em que a internet não era sobre conteúdo, era sobre pessoas. O ritual de entrar no Orkut. Abrir o Orkut não era só acessar um site, era entrar em um mundo onde cada detalhe importava. A primeira coisa que você fazia era olhar quem visitou o seu perfil. Sim, isso existia. E aquilo mexia com a cabeça de todo mundo. Porque não era só curiosidade, era expectativa. Quem será que entrou aqui? Será que foi aquela pessoa? E quando aparecia alguém inesperado, pronto, seu dia já mudava. Depois vinha a segunda etapa do ritual: scraps, depoimentos, notificações. E cada nova mensagem não era só mais uma notificação, era um acontecimento. Nada de algoritmo decidindo o que você vê, nada de propaganda no meio do caminho, nada de vídeo curto roubando a sua atenção. Era simples, direto, humano. E talvez era exatamente isso que fazia tudo parecer mais especial. As regras não escritas. O Orkut tinha regras, mas não eram regras oficiais. Eram aquelas regras que todo mundo seguia, sem nunca ter sido obrigado. Uma das mais famosas: não se adiciona alguém sem mandar scrap antes. Se você só clicasse em adicionar amigo, sem falar nada, já era visto como estranho. O certo era mandar algo assim: oi, tudo bem? Te achei gente boa, me adiciona, mesmo que você nunca tivesse falado com a pessoa na vida. E aí começava um teatro curioso. Pessoas que mal se conheciam, se elogiando como se fossem melhores amigas. Pessoa incrível, adorei te conhecer, você é demais. Era meio falso. Era meio falso? Sim, era. Mas ao mesmo tempo, era assim que muita gente começava a conversar. Depoimentos. A prova social. Se os scraps eram públicos, os depoimentos tinham outro peso. Eles não apareciam direto, precisavam ser aprovados. E isso mudava tudo, porque o depoimento virava uma espécie de prova de amizade. Quem tinha poucos era meio esquecido, quem tinha muitos parecia importante. E aí surgia algo curioso: troca de depoimentos. Você mandava um esperando o outro de volta, e não importava se vocês eram próximos ou não. O que importava era ter o perfil cheio, e algumas frases viraram clássicas. Mal te conheço e já te considero pacas. Hoje pode parecer estranho, mas naquela época isso tinha valor. As comunidades, a alma do Orkut. Mas se tem algo que realmente definia o Orkut, eram as comunidades. Ali era onde tudo acontecia. Você não entrava só para conversar, você entrava para se encontrar. Comunidades eram grupos, mas muito mais vivos. Qualquer ideia virava uma, qualquer sentimento virava uma comunidade. E algumas eram simplesmente lendárias. Eu odeio acordar cedo, queria sorvete, mas era feijão. Nunca terminei uma borracha. Quero Coca-Cola de 20 litros. E o mais impressionante: milhões de pessoas pensando exatamente como você. Era ali que você percebia que não estava sozinho. As comunidades também eram um palco de debates, discussões enormes, às vezes por coisas totalmente sem importância. E mesmo assim, as pessoas participavam, porque aquilo era divertido, era interação de verdade. Amizades e relacionamentos. O Orkut não era só passatempo, era conexão. Muita gente fez amigos ali, amigos de verdade. Pessoas que começaram com um scrap e terminaram em ligação, encontro, amizade duradoura. E não só amizade, relacionamentos também. Teve gente que começou a conversar no Orkut, virou namoro, virou casamento. Tudo começou ali, num perfil simples, com uma foto e um "me adiciona".
O perfil, sua identidade digital. O seu perfil era você. Tinha tudo ali: sua foto, seus amigos, seus gostos, suas comunidades. E tinha algo que hoje seria impensável: a avaliação social. Você podia ser confiável, legal, sexy, e isso ficava visível para todo mundo. Hoje parece absurdo, mas na época era normal. E claro, todo mundo queria ser bem avaliado. Os fakes e a internet sem filtro. Outra coisa impossível de ignorar: os fakes, perfis falsos, de pessoas reais ou completamente inventadas. Serviam para tudo: anonimato, zoeira, curiosidade, até manipulação, e mesmo assim faziam parte da cultura do Orkut. Era uma internet menos filtrada, mais espontânea. Os jogos. O vício começa. E quando parecia que já era suficiente, vieram os jogos. E aí acabou. Porque o Orkut deixou de ser só rede social e virou rotina diária. 2 jogos marcaram a época: Buddy Poke e Colheita Feliz. O Buddy Poke era interação, seu bonequinho mostrando seu humor. Já o Colheita Feliz era vício puro. Você plantava, esperava, colhia, vendia, expandia e precisava entrar todo dia. Mas o pior não era isso. O pior era quando alguém invadia sua fazenda e destruía tudo. Aquilo gerava raiva real. O começo do fim. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo mudava. A internet evoluía e o Orkut ficava parado. Tentou mudar, mudou o visual, tentou modernizar, mas já não era mais o mesmo. As pessoas começaram a estranhar. E quando uma rede social perde a sua essência, ela começa a perder as pessoas. A chegada do novo. Foi nesse momento que outra rede começou a crescer: o Facebook. Mais rápido, mais dinâmico, mais global. Enquanto o Orkut era forte em poucos países, o Facebook dominava o mundo. E isso fez toda a diferença. As pessoas não saíram do Orkut de uma vez. Elas foram parando de entrar. Um dia, 2, uma semana, e quando perceberam, já tinham mudado. O fim. No dia 30 de setembro de 2014, o Orkut acabou, sem despedida, sem aviso emocional. O dia de dar adeus ao Orkut. A rede social se despede para virar memória na recente história da internet. A rede social surgiu em 2004 nos Estados Unidos e logo se popularizou no Brasil. Em 2008, eram mais de 40 milhões de brasileiros conectados ao Orkut. Com ele sumiram mensagens, fotos, comunidades, histórias, uma parte da vida que não voltou mais. E talvez o mais marcante de tudo isso não seja o fim, mas o que ele representa, porque naquela época a gente acreditava que tudo na internet era para sempre, mas não era. O Orkut foi mais do que uma rede social, foi o começo de tudo. Foi onde muita gente fez amizade, se apaixonou, se expressou, descobriu quem era. Era uma internet mais simples, mais humana, e talvez é por isso que dá tanta saudade. Agora me conta aqui nos comentários, qual era a sua comunidade favorita? Você já brigou em fórum? Já sofreu por causa de scrap ou depoimento? E a pergunta mais importante: se o Orkut voltasse hoje, você criaria uma conta? Se esse vídeo te fez voltar no tempo, deixa o like, se inscreve no canal Velha Saudade e ativa o sininho, porque aqui a saudade sempre encontra um jeito de voltar. Tchau, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!